Uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Apraes Podcast Lair Informa, ao vivo na Rádio Pérola da Serra 87,5 FM e também toda quarta-feira às 19 horas no YouTube da Apraes Podcast. Se você está ouvindo pela Rádio Pérola da Serra, vai lá no YouTube, Apraes Podcast Lair Informa, já se inscreve para não perder nada e ativa o sininho. E se você está assistindo pelo YouTube, já também faz isso mesmo, se inscreva, ativa o sininho e já deixa o like que ajuda muito na visibilidade. Hoje a gente vai falar novamente a terceira parte sobre a PEC 52 de 2023 e novamente com Lair Moura para explicar para a gente. Boa tarde, Lair. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, José Viana, nosso companheiro. E você que está nos ouvindo e amanhã vai estar nos assistindo, né, pelo YouTube. Exatamente. É mais uma vez o mesmo assunto. Só que esse assunto que a gente vai tratar hoje, né, que é a educação especializada, ele está gerando bastante polêmica, né, no Brasil todo. Porque nós temos no Brasil, desde há uns 60 anos atrás, que começaram as escolas especializadas, né? Quer dizer, muito antes também, porque já na época de Dom Pedro, né, Dom Pedro fez a escola especializada no Rio de Janeiro, tanto para cegos como para surdos. Então, ele já tinha isso. Quer dizer, olha o tanto que faz, né? Agora, as APAES, as SAMAs, né, e outras escolas especializadas, elas surgiram mais tarde, né? Então, tem uns 60 anos, né? A Praesp em Ribeirão Pires começou em 67. Então, gente, isso tem história, né? As pessoas com deficiência, em todos os lugares do mundo, você tem um atendimento especializado. E teve, assim, já em alguns países que quiseram fechar as escolas especializadas e começaram a colocar só na rede privada, na rede pública, né? E não deram conta. Então, volta atrás. Aí o Brasil está nesse caminho. Nós temos a gente já comentou aqui, quem já nos assistiu em outros programas deve estar lembrado, nós falamos de uma proposta do senador lá do Piauí, né? Que de repente, até eu comentei, não tinha muito o que fazer, né? Resolveu, né? Vou mudar a Constituição brasileira para colocar ensino inclusivo em todos os níveis. Aí ele fez a proposta no ano de 2023. Depois disso, a senadora Mara Gabrilli, né, e alguns outros assinaram embaixo, né, inclusive a senadora foi a relatora dessa PEC, e nós tivemos a felicidade, né, no fim, de ter lá no Senado o Flávio Arnes, que é um ferrenho defensor das pessoas com deficiência, e também um novato, né, no Senado, que é o Sérgio Moro. Todos devem se lembrar aí do Sérgio Moro, né, na questão da Lava Jato, né, que ele teve na mídia durante bastante tempo. Ele é um senador pelo Paraná e ele fez uma proposta aditiva à proposta desse senador do Piauí. E eu estou aliada com eles, né, com o Flávio Arnes e com o Sérgio Moro, para fazer valer o texto, ser aprovado o texto apresentado pelo senador Sérgio Moro. Então, tem muita gente ligando e perguntando no que pode ajudar. Quer dizer, nós podemos ajudar pedindo para os senadores votarem, né, a favor da proposta do Sérgio Moro. Agora, quem vai votar mesmo a proposta são os senadores. São 81 senadores, né, lá no Senado, são 3 senadores por estado. Infelizmente, nós vamos estar meio capenga, né? Porque nós temos uma senadora que é a favor da proposta do senador do Piauí. Então, o estado de São Paulo está um tanto prejudicado. Mas nós temos 2 votos, então. Um voto do senador astronauta, né? Do Marcos. E estamos esperando que ela seja aprovada de qualquer forma, né? Todos os senadores votem a favor, né? No fim, até que, quem sabe, a Mara Gabrilli se arrependa e vote também a favor, né, da emenda do Sérgio Moro, que é a mais viável para nossas pessoas com deficiência, né? No Brasil, as escolas especializadas, né, principalmente as APAES, elas têm um histórico de atendimento para criança com deficiência intelectual, né? Em toda a jornada, né, nesse mais de meio século, as APAES se especializaram mais na questão da pessoa com deficiência
intelectual, que é a maior, né, em todo o mundo. A deficiência intelectual, ela se apresenta em número maior. Mas a maioria das APAES também atende as outras deficiências, porque nas cidades pequenas você não vai ter uma escola especializada para cada tipo de deficiência. Por exemplo, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física, né? E também as pessoas com deficiência visual, até assim, conta, né, com a ajuda, na época que começaram as APAES, começou também a Fundação para Cegos aqui em São Paulo, Dorina Noil, que é uma instituição maravilhosa também, que defende, né, a deficiência visual. Então, cada instituição tem a defesa de um tipo de deficiência. Porém, os alunos com deficiência auditiva, teve uma época que também queriam acabar com as escolas especiais para deficiência auditiva e que eles teriam que ser encaixados todos na classe comum. E os deficientes auditivos, eles se comunicam e eles têm inteligência normal, né? E eles falam que preferia que fosse uma escola para eles, né? Pelo menos a escola básica, o ensino básico, que fosse especial para deficiência auditiva. Porque mais tarde, claro, e hoje em dia também tem o intérprete, né? Valorizou muito, isso evoluiu bastante, né? Essa parte da deficiência auditiva. Então, eles permanecem numa classe comum, com o intérprete da língua, né, de sinais, e conseguem, né, faculdade, encaixar no mercado de trabalho. Aí, a deficiência visual também, né? Então, tem o braille, né, que eles se comunicam em braille, e tem toda um atendimento, né, uma tecnologia assistiva que dá para a pessoa se comunicar. A deficiência intelectual é um pouco mais difícil, né? E também muitas vezes tem deficiência intelectual com outra comorbidade, outra deficiência, aí fica bem mais difícil ainda, né? E as APAES, elas se dedicaram mais a essa deficiência intelectual. Então, a educação especial no país, ela tem uma legislação que ampara. Nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela fala no artigo 58 que a educação especial, ela começa no 0 ano. Então, ela é exatamente assim. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtorno globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, nós temos essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela foi editada em 1996. Então, ela é que rege a educação nacional. E esse artigo 58, ele já prevê que a educação especial, né, começa no 0 ano e ela está em todas as modalidades de educação escolar. Então, o senador, ele quer reinventar a roda, né? Aí ele quer falar de educação inclusiva, né? No nosso entendimento, né, das escolas especializadas, que a inclusão se dá quando você oferece para o aluno aquilo que ele precisa e tira dele tudo que ele pode, né? Ele pode render, o que ele pode oferecer também. Então, é uma troca, né? Uma forma de você conseguir que a pessoa com deficiência aprenda, né? E tenha uma vida normal. Agora, o artigo 58, né? Ele já existe, já desde 96. No parágrafo 3º fala que tem início na faixa etária de 0 a 3 anos, só que não acontece, né? Você vê quantas creches especializadas tem no país. Quantas, né? Não tem creche especializada. Não, mas, por exemplo, no caso, as APAES atende a partir de 0 ano, como é o caso também da APRAESP, que atende a partir de 0 ano. E aí você tem depois, né, a escola de ensino básico, né, que é dos 4 aos 17 anos, né? Aí você tem o financiamento pelo Fundeb. Então, nós temos legislação que ampara, tem tudo direitinho, né? Mas veio o senador que quer ver essa sua proposta aprovada, e aí ele propôs, né? Está lá no Senado, e está o Brasil inteiro se movimentando. Só que a gente nem vê, né? Mas, por exemplo, aqui na nossa rádio, na Pérola da Serra,
que em Ribeirão Pires nós estamos movimentando e muita gente encontra na rua e fala, então eu também quero participar, vou mandar um telegrama, vou mandar um e-mail pro Senado, vou mandar para todos os senadores, as pessoas falam, né? Exatamente. Aí tem você entra tem um site, né, do Senado, onde tem todos os e-mails dos senadores. Aí você pode, né, mandar, você também que está nos assistindo, você pode mandar um telegrama, uma mensagem, né, pelo e-mail do senador, para que ele vote na emenda do Sérgio Moro, né? Isso. Então a emenda do Sérgio Moro modifica a do senador do Piauí, pelo menos ela contempla também as escolas que já existem, as escolas especializadas. Então, ela é uma proposta muito mais abrangente, né? Porque a proposta do senador é indecente, né? Do senador do Piauí é uma proposta indecente, porque ela alija do processo todas as escolas especializadas, mais de 2.000 no país todo, quer dizer, num universo de 6.000 municípios que tem, né? 5.000 e poucos municípios que tem o Brasil, né, dos quais 2.000 municípios têm já uma escola especializada. Ele está alijando desse processo e está dizendo que não, vamos pôr todo mundo na escola comum, né, e vai ser uma escola inclusiva. Então, o que nós falamos é que todo município teria que ter uma escola especializada, né, para atender todas as deficiências, até que a criança, né, o educando, possa ser inserido na classe comum, já junto com mais 20, 30 crianças. Mas quando pequenos, quando uma idade cronológica baixa, ele tem que controlar comportamento, principalmente os autistas, né? Tem que aprender a língua de sinais, tem que aprender o braille, né? Então isso complica muito. Se você já joga a criança com deficiência numa classe comum, né, onde ela não tem nada desse atendimento especializado. E aí a nossa proposta. Então hoje nós viemos aqui, né, aproveitando o espaço que a Rádio Pérola da Serra está nos dando, para pedir a você que está nos assistindo hoje, né, pelo YouTube, no canal YouTube, que você realmente entre no site do Senado e faça uma correspondência, né, uma mensagem, né, como você quiser chamar, uma carta, um bilhete, né, e mande para o Senado, né, para que o Brasil espera que os senadores, né, levem em conta tudo que a escola especializada já fez e pode fazer para a criança com deficiência. Agora, a escola especializada não necessariamente precisa ser da APAE, pode ser uma escola especializada do município, Pode ser uma escola especializada do Estado, pode ser uma escola especializada da igreja, contanto que seja uma classe onde o aluno tem o que ele precisa. Os equipamentos necessários. Tem os equipamentos necessários, né? Que o profissional seja especializado, que tenha acessibilidade. Sim. Então a gente pode chamar de inclusivo, né? Para que alijar do processo algo que já existe, né? Vamos considerar o que já existe e criar mais, né? Sim. E melhorar, inclusive, aquele que já existe. Porque o que acontece é o subfinanciamento. Então, por exemplo, o Estado, ele pode gastar com a escola especializada em parceria muito menos. Aí ele faz um serviço próprio, vê que está gastando muito mais, né, e continua gastando. Quer dizer, isso é gastar mal o dinheiro público. Porque quando você tem o parceiro que é filantrópico, o custo do atendimento é muito menor, né? Tanto na área da educação como na área da saúde, né? Com as Santas Casas, né, também, que é na área da saúde. Agora, para a escola especializada, nós temos que ter uma parceria da saúde com a educação. Não adianta você só querer que a professora, ainda que ela seja especializada, que ela sozinha, né, faça o atendimento. Tem que ter, né, o atendimento conjunto. Que eu falo sempre que infelizmente, a criança com deficiência, ela nasce em qualquer lar, né? Mas, desafortunadamente, ela nasce mais, por razões óbvias, ela nasce mais nos lares pobres. Então, fica muito difícil na família ter que arcar com levar a criança para a escola e também oferecer o atendimento especializado em fono, físio, TO, né? Que é impossível, psicologia, né? Levar no neurologista, um psiquiatra. Então, isso é quase que um sonho, né, para uma família pobre. Então, o Estado precisa oferecer
ele não está dando nada de graça. Ele está fazendo o que a criança precisa por como um direito dela. Porque ele já pagou o imposto, os pais já pagaram impostos, e o Estado tem o dever, né, de oferecer o que a criança precisa, né, em forma de dever do Estado, direito do cidadão e dever do Estado. Né? Uhum. Então, isso é direito. Nós estamos buscando isso, né? Não só para que seja aprovada a proposta do Sérgio Moro, mas que ela saia do papel também, né? Porque você vê, são 2.000 cidades que tem a Paz e que tem a escola especializada, né? Que são subfinanciadas, mas, né, mesmo que sem fôlego, continuam sempre atendendo, né? Vide o caso da Praesp em Ribeirão Pires, que é a maior escola especializada do nosso estado de São Paulo, e faz as tripas coração para poder dar um excelente serviço, né, tanto para as crianças com autismo como com deficiência intelectual, né? Então, é isso que nós estamos buscando, tá? Você que está aí nos assistindo, nós estamos engrossando fileiras. Cada dia tem mais cidades entrando na nossa luta, e agora tem as câmaras, né? O presidente da Câmara de Batatais, né, o Eduardo Risse, ele está fazendo, né, a proposta para que uma moção de apoio. Aqui na cidade de Ribeirão Pires também, né, o nosso presidente da Câmara, né, esqueci o nome dele. Não, o presidente da nossa Câmara aqui. É o Paixão. Eu sei o sobrenome dele. Mas a gente Fábio Paixão. Fábio? Tá, porque a gente chama ele de Paixão, aí eu nunca lembro o primeiro nome dele. Então, o Fábio, né, que é o presidente da Câmara, então, ele é Fábio Paixão. É o sobrenome, né? Ele também vai engrossar fileiras, vai fazendo uma moção de apoio, né, para que os senadores aprovem essa PEC, mas na forma como o Sérgio Moro propôs. E assim todas as câmaras do estado de São Paulo. Aqui na região nós estamos fazendo contato também com o Rio Grande da Serra, com Santo André, as 7 cidades do ABC que nós atendemos. E no estado, o Eduardo lá de Batatais está em toda a região lá de Batatais. Estamos fazendo. Mas é isso, tem muita gente que faz algumas perguntas, né, para nós. Até você pegou, acho que pergunta na nossa rede social, né? Sim. Uma pergunta aqui legal que eu achei, muita gente às vezes pode acabar se atrapalhando nisso, mas a PEC já foi votada no plenário? Não, porque funciona assim, ela vai para uma comissão, né? Vai para uma comissão, depois ela, se for uma primeira comissão, para ver se ela pode caminhar, né? Aí já passou. Aí ela tem designado um relator, que no caso é a Mara Gabrilli, né? Que é a nossa senadora do estado de São Paulo. Ela é a relatora desse projeto de emenda. Então, aprova na comissão, né? Para depois ir para o plenário. Agora, está em fase de apresentar as emendas à emenda do senador do Piauí. Então, o Sérgio Moro apresentou essa emenda, que ela vai ao encontro dos nossos anseios. Então, por isso que nós estamos batalhando para que vá para o plenário a proposta do Sérgio Moro, né? Que ela seja votada em plenário, para depois continuar tramitando e ser finalmente aprovado e fazer parte da Constituição brasileira, né, como uma lei, mas que tirem do papel depois, né? Tira do papel e vai fazer a escola inclusiva em todo o Brasil. Só que inclusiva, mas que seja escola especializada, que é inclusiva, dando o que a criança precisa, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui também, Laís, sobre os defensores e quem está indo contra a PEC 52. Você tem essa informação? Porque eu acho legal explanar, né? Essas coisas. Eu não vou lembrar de todos, mas são 31 senadores que assinaram a proposta do Marcelo, né? Então, é só pegar lá no site do Senado quais os senadores que aprovaram, né, os 31 senadores. Agora, depois tem os que assinaram a proposta do Sérgio Moro, né? Isso. Então, nós estamos a favor e estamos junto com esses que aprovaram. Um deles é o Flávio Arnes, o senador por São Paulo, o Marcos, assinou também, né, a favor. Então, de 81, nós temos que ter 81, né? 81 a favor. Sim. Que não faz sentido, né, um senador que seja de São Paulo, seja do Piauí, seja de onde for, que vá alijar do processo
todo o trabalho que as escolas especiais têm no Brasil. Ele tem que se reportar lá atrás, até Dom Pedro, né? Que tem a escola especializada lá no Rio de Janeiro, né? Escola para surdos, escola para cegos, né? Será que ele vai querer alijar tudo isso? Ele quer a escola inclusiva, não tem uma história. Vai apagar, passar uma borracha e começar, né, dando um novo nome, escola inclusiva, né? Só no nome, porque uma escola, você não tem condição de você colocar numa escola comum uma criança com autismo, né? Nível 3 vai de suporte, não tem como, né? Então você tem que ainda ter a escola especializada. Na medida que você aprova um texto igual a esse, né, o texto primeiro do senador, você vai ter uma escola, né, vai alijar do processo a escola especializada. E aí você não vai ter, né, o atendimento para as crianças com autismo. Você vai ter, no máximo, você vai ter aquela escola onde vai incluir a criança com autismo de nível 1 de suporte, né? Mas mesmo assim ela vai precisar de auxílio de psiquiatra, auxílio de psicólogo, né? Fora daí. E é muito difícil a mãe conseguir. Quando é criança com menos poder aquisitivo, né? E eu acho que essa conta vai ficar pesada. Eu acho também, Lair, que, por exemplo, se eles pegarem essa educação para eles, vai ficar caro e ineficiente, como já é a saúde, por exemplo. Na verdade, né? não é nem o caso de pegar para eles ou pegar... Porque a educação no nosso país, a educação fundamental, ela é obrigatória. Sim. Então, sendo obrigatória, é um direito subjetivo, né? Porque se você não oferecer, você pode ter uma punição. Só que tem a questão do financiamento. Então, você tem que, mesmo a escola especializada, ela tem que ser financiada pelo Estado. Sim. Porque o direito do cidadão é o dever do Estado. Então, quem faz, por exemplo, as escolas filantrópicas, elas podem fazer a vez do Estado, mas o Estado tem que pagar. Porque e isso é com o direito do dinheiro dos impostos. Sim. Né? Porque o fundo que sustenta a educação no país chama-se Fundeb, né? E o Fundeb, ele é resultado, né, do pagamento de impostos dos brasileiros. Então, ele tem que voltar para a população em forma de benefícios, que seria uma escola de qualidade. Sim. Agora, escola de qualidade é dar o que a criança precisa, né? E aí já começa, como eu li agora há pouco, o artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que ele fala que é para todos, né? Então, entende-se por educação especial, né? A modalidade de educação escolar oferecida. Quando fala preferencialmente na rede regular de ensino, preferencialmente não significa obrigatoriamente. Então, quem lê sempre interpreta como se fosse obrigatório na rede. Porque como ele é financiado pelo dinheiro público, então, estando na escola especializada filantrópica, também é rede. Porque o dinheiro é o mesmo, né? O financiamento é o mesmo. Então, a escola das APAES, a escola da CD, a escola da AMA, elas são escolas públicas, porque elas não cobram nada, né? Então, ela é financiada pelo imposto que a família paga. Então, ela é uma escola pública, porém, com administração filantrópica, né? Que é uma diretoria que é voluntária. E aí, está garantido isso, e nós vamos fazer de tudo para que tenha, né, que saia do papel e se torne realidade. A tão sonhada escola inclusiva, que no nosso entendimento é aquela que tem que dar exatamente o que a criança precisa. É o meu ponto de vista também, total. Sim, é o ponto de vista de quem nos ouve também, quem nos assiste pela Rádio Pérola da Serra. Porque agora a gente sai na rua e todo mundo, tô com vocês, viu? Tô com você, eu também quero, né, que seja aprovado, né? Exatamente. Então, todo mundo vê a estrutura que a Praesp tem, né? Tanto mães da Praesp como as pessoas de fora, sabe? Porque ainda nós temos muita mãe esperando vaga, né? Infelizmente. E tem que ampliar o serviço, mas tem que ter dinheiro também, né? Então, a gente está esperando recursos para poder ampliar e atender a demanda que está reprimida na escola especializada nossa. Lair, eu tenho uma dúvida. No meu entendimento, você acha que o Estado ele consegue trazer uma estrutura igual da Praesp nas escolas? Ou pelo menos parecida? Porque a estrutura que a Praesp tem é gigante, né?
A estrutura da Praesp, ela é privilegiada, tudo bem, né? Mas e fica em Ribeirão Pires, né? Eu até convidei o governador essa semana, tive com o governador Tarcísio e insisti para que ele venha conhecer a Praesp, que é uma escola especializada, que poderia servir de modelo, porque ela tem a parte educacional e tem toda a parte de saúde junto. Então, ela funciona muito bem, né? E tem a parte do atendimento para o autista e também, né, para as outras deficiências. Porque as cidades pequenas, elas não têm condição de fazer uma escola para autista, uma escola para DI, uma escola para... Né? Então, teria uma escola múltipla, né, que atenda as múltiplas deficiências, mas que tenha o financiamento do Estado. E aí, nós temos o per capita, né, que o Estado de São Paulo oferece para atender o autista, ele está dentro do razoável, sabe? Você consegue fazer um atendimento. Só que, para as outras deficiências, apenas um per capita do Fundeb, ele não dá conta, porque você põe muito poucas crianças na sala, e aí a somatória desses per capitas não paga o professor e mais o auxiliar da sala e mais a parte médica, né, que é necessária também para a escola. Então, eu estou esperando a visita do governador do estado, né? Tarcísio de Freitas. Sim, Tarcísio. A gente convidou, né? Ele é maravilhoso. É tudo que ele faz para a saúde e tal. Mas ele precisa também, né, olhar para a escola especializada também. Então, eu estou muito esperançosa que ele realmente venha em Ribeirão Pires e que ele acate como modelo para que tenha nos outros municípios. Não precisa ser filantrópica. Se tudo bem, o estado quer assumir, mas o Estado, ele muitas vezes, ele cria um equipamento, contrata uma OS, né, uma organização da saúde, para administrar. Fica mais caro. Fica mais caro do que se ele investisse mais dinheiro no filantrópico. Né? Então, essa é a proposta. Que a gente tem um modelo, esse modelo funciona em Ribeirão Pires, né, e pode funcionar em todas as cidades, só que tem que ter o financiamento, né? Então, a proposta é essa, que não importa se ela é filantrópica ou governamental, só que assim, nós temos que ver o mais barato, né? Sim. Se o Estado pode fazer junto com o filantrópico, que fica mais barato, vamos fazer, por que não, né? E também usar o know-how de todas as escolas filantrópicas que têm mais de meio século de existência. Quando eu falei sobre o Estado ficar mais caro, é justamente por conta disso. Porque você falou, a Praesp também recebe, né, recursos do governo. Sim, mas ela também recebe dinheiro privado, né, Laí? Sim, recebe doações, né? Sim. E isso que tem sido isso ajuda muito, né? Porque as pessoas contribuem muito. Porque a população, ela doa para a instituição filantrópica, mas não doa para o governo, né? Exato. Porque eles têm o dinheiro do imposto, para que eu vou doar, né? Que já é muito, né? Que o imposto já é muito caro no Brasil. Então, a escola filantrópica, realmente, ela tem um custo mais barato para o Estado, né? E não deixa de ser pública, né? Porque Exatamente. Não cobra nada, não, né? É como direito do cidadão. Tanto a escola não cobra nenhum tipo de mensalidade, tudo gratuito, né? Sim. Enquanto também o Eu falo que não é que seja gratuito, ela já é paga antes, né? Porque paga através do imposto. Então, paga através do imposto, vai pro governo, e ele tem que retornar em política pública de qualidade, né? E a parceria com a escola filantrópica não deixa de ser, né, uma coisa pública, né? Inclusive, a gente pode usar esse gancho, né, para falar sobre o QR Code, que sempre está na tela no nossos episódios no YouTube. Se você escanear o QR Code com o seu celular, você vai ser direcionado para o Pix, tá, da Praesp, que sempre recebe doações de pessoas assim, que pode estar ajudando com o seu recurso financeiro para a gente conseguir trazer toda essa estrutura que a Praesp tem. E também já vou deixar esse gancho para você visitar também nosso Instagram, @apraesp, e no Facebook, é facebook.com/apraesp, e também o site que é www.apraesp.org.br. Assim você consegue saber um pouco mais sobre tudo que a Praesp pode trazer de benefício para os munícipes, né, Laí? Sim, e nós não podemos esquecer que nós estamos num país democrático e o que nós defendemos não é que seja obrigatório. Por exemplo, as famílias não podem ser obrigadas a colocar o seu filho ou na escola comum ou na escola especializada. Ele tem que escolher, né? Tem que ter a liberdade de escolher. E eu sempre lembro do artigo 4º, né,
do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem que ser alterada a redação, né? Mas a essência do artigo, ele fala que pode ter escolha. Então, a mãe pode escolher qual é o melhor para a criança. Se é ficar na classe comum com mais 30 amiguinhos, ou se é melhor ela ficar numa escola especializada com 5 na classe, ou 6, né? E ainda com auxiliar, para que ele possa desenvolver tudo o que ele pode oferecer, né? Porque nós não pode esperar mais também do que a criança pode oferecer, né? Para não massacrar a criança, né? Ou ela tem que render. Não, você tem que usar métodos para que ela possa, né, se desenvolver tudo que ela tem condição de desenvolver, né? Está chegando no seu limite, né? Dentro do limite dela, isso mesmo. Lair, quem se posiciona contra essa PEC e por quê? Quais são as principais defesas que o pessoal utiliza contra a PEC 52? O Senado, porque agora está em fase de senador, só o senador que pode se posicionar contra, né? Contra a favor é só os senadores, os 80 senadores. Porque o senador do Piauí falou de um jeito e o senador Sérgio Moro falou de outro. Sim. Nós estamos a favor do Sérgio Moro, né? Pedindo para que os outros senadores votem na proposta do Sérgio Moro. Agora, é falta de conhecimento, né? Porque o Sérgio Moro, a esposa dele, ela fazia parte de uma APAI no Paraná. Se não me falha a memória, é da APAI de Curitiba. Então, ela tem vivência de escola especializada, né? Então, a gente está falando com alguém que conhece, né? Conhece a estrutura de uma escola especializada. Agora, eu não sei se o senador do Piauí conhece, né? Mas ele pela proposta que ele está fazendo, ele está querendo inovar, né? Então, eu acredito que ele não conhece. Agora, eu desconheço, né, as outras negativas. Por exemplo, qual outro senador que tenha vai votar contra? Porque ainda não foi essa votação em plenário, né, do senador Sérgio Moro. Sim. Então a gente não sabe, né, quem vai se posicionar. Por isso que nós estamos fazendo todo esse trabalho. Por isso que nós estamos contando com quem está nos assistindo, para que junte, né, que vá na Câmara da sua cidade, que peça para os vereadores, para que eles mandem correspondências para os senadores. Tem que ser votada, né, a proposta do Sérgio Moro. Né? Essa informação é importante para todo mundo, né, Lair? Que nem a gente falou naquele primeiro episódio, não é só ruim para pais e mães que têm filho deficiente, é ruim para todo mundo. Que ela é bem clara, né? Eu vou ler mais uma vez a proposta do Sérgio Moro. Então, essa emenda vai ter o número 52, o número 52 que agora é em 2025, né? Mas ela começou lá atrás, em 2023. Então, ela dá uma nova redação, a emenda do Sérgio Moro dá uma nova redação ao inciso 10 do caput do artigo 206 da Constituição Federal. Uma proposta pelo artigo 1º da proposta, né, nos termos a seguir. Então, a proposta do Sérgio Moro, no artigo 206, é a garantia de ensino inclusivo em todos os níveis e modalidades, considerando as características, interesse e necessidades de aprendizagem do educando na rede regular de ensino e assegurada a atuação das instituições especializadas, bem como o direito de escolha do educando e de sua família. Quer dizer, uma criança que não tem como escolher, né? Então seria da família. Mas com idade cronológica mais alta, ele vai conseguir escolher também, né? Agora, o artigo 258 da Constituição do Estado de São Paulo, que tem o meu nome, né, a emenda Lair, ele fala: o poder público poderá, mediante convênio, destinar parcela dos recursos de que trata o artigo 255 a instituições filantrópicas definidas em lei para a manutenção e o desenvolvimento de atendimento educacional especializado e gratuito a educandos portadores de necessidades especiais. Que naquela época, né, 20 anos atrás, usava, em vez de pessoas com deficiência, usava educandos, né, portadores de necessidades especiais. Então, esse é o texto que foi mudado em 2001. Então, na verdade, é assim, o artigo 258, que há 20 anos atrás nós colocamos na Constituição do Estado de São Paulo, é a proposta do Sérgio Moro, né? Que é uma educação especializada. Só que ele está usando o nome como ensino inclusivo, né?
Mas a criança que tem problema, que tem necessidades especiais na área da educação, ele precisa de um atendimento especializado, não tem jeito, né? Sim. Você pode chamar do que você quiser, mas o que ele precisa mesmo é de uma educação especializada. Exatamente, ele necessita de profissional, de equipamentos, de um Sim. monte de coisa, né, Lair? E financiamento, né? Financiamento. Porque sem dinheiro ninguém faz nada, né? Verdade, Lair. É isso, gente. Basicamente, a gente falou tudo que tinha que falar, Lair, ou falta algumas coisas? Sim, nós agora vamos pegar as adesões das câmaras, né? E toda vez a gente pode trazer, né? Que a Rádio Pérola da Serra foi a pioneira, né? Nós começamos aqui no estado de São Paulo, em Ribeirão Pires, na Rádio Pérola da Serra, essa grande campanha nacional para que seja alterada a Constituição brasileira para assegurar a educação especializada, ou inclusiva, né, que está chamando. Inclusiva, porque você pode chamar de inclusiva, mas você tem que dar uma educação especializada, porque senão não aprende. Exatamente. Não adianta você colocar o menino que tem deficiência no meio de mais 30 sem deficiência e achar que ele vai aprender sozinho. Não vai. Essa inclusão vira exclusão. Isso mesmo, tá? Então essa é a nossa mensagem para o senador. Você pode chamar de educação inclusiva, mas se você colocar uma criança com deficiência numa classe comum com mais 30 crianças, ele não vai aprender. Não vai aprender e pode sofrer até bullying, né? Sim, porque é criança, sim. né? E também ele vai... Hoje em dia não repete mais, né? Então a criança passa de ano, chega no ensino médio e não sabe nem o nome dele. Mas, se quiser fazer uma inclusão, você tem que oferecer o que ele precisa, tá? É isso que nós estamos sugerindo. Estamos lutando para isso. E a campanha que a gente vai fazer lá é convencer todos, né, a ir atrás dos senadores e sim. pedir a emenda do Sérgio Moro. Água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Então, nós precisamos de muita gente lutando, o senador em cada estado, porque ano que vem é eleição, né? Exatamente. Eleição de senador. E aí todo mundo vai defender aí vamos tudo, ver, né? Porque ano que vem todo mundo vem pedir voto, né? Que defende a pessoa com deficiência, defende a Santa Casa, defende a PAI, defende a CD, defende tudo. Mas só que na hora do vamos ver, é isso que está acontecendo. Você tem que vir aqui, né, começar todo um trabalho, porque quando chega lá no Senado, lá na Câmara Federal, né, na Câmara Estadual, na Assembleia Legislativa dos Estados, aí a coisa muda, né? As pessoas não sabem nem o que falam. É complicado. A gente vai encerrando por aqui mais um episódio, né? Infelizmente, Lair. Você quer deixar mais um recadinho? Não, eu quero agradecer à Rádio Pérola da Serra, que foi a pioneira, né, nos deu espaço para que nós pudéssemos estar aqui, convocando a população para ajudar. E também dizer que a Câmara de Ribeirão Pires também, né, está conosco, o que já temos de promessas, né? Suzano, né, que tem um vereador de lá, a Câmara de Batatais, e assim nós vamos dar, na próxima semana a gente traz uma mensagem, vamos ver se a gente consegue pelo menos uns 1.000 municípios, né, do estado de São Paulo, que já estejam, né, as câmaras estejam conosco e que a gente possa contar com a moção de apoio para o projeto do senador Sérgio Moro. E se a pessoa quer ajudar a gente, amanhã esse vídeo vai ser upado às 19 horas pro YouTube. Você pode pegar esse vídeo e compartilhar para o máximo de pessoa que você acha que pode defender. Sim, todos os contatos, né? Pega os contatos do celular, passa para todos. Se cada um mandar um telegrama, mandar uma mensagem para o senador, já pensou? Vai muito rápido, né? E o senador vai ver que nós estamos de olho, né? Todos Exatamente. os senadores. Os 81 senadores vão saber que está todo mundo de olho da forma que vai ser aprovada essa emenda à Constituição, que é uma coisa muito séria, que não é uma leizinha qualquer, né? Sem desmerecer qualquer uma, mas é uma proposta de emenda à Constituição brasileira, né? É a lei máxima do nosso país, né? A Constituição brasileira. Então esse artigo, né, vai ser o artigo 206 da Constituição brasileira. É uma coisa muito séria. E é isso aí, gente. Então, vamos ficando por aqui, tá? Não se esqueça, às 19 horas amanhã vai ser upado pro YouTube da Praes Podcast. Já se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação aí no seu celular ou no seu desktop, onde você esteja assistindo ou ouvindo. Quero deixar um grande abraço pro Zé da Arapuca também, que sempre tá na captação de áudio, né, Zé? Opa, muito obrigado, tá bom? Obrigada. E é você que está aí nos assistindo, né? Deus te abençoe e que você consiga acessar o Senado e fazer esse apoio, né, à proposta do senador Sérgio Moro.
Fiquem com Deus e até o próximo episódio.